E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o V. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça naquelas páginas dos livros de história que por algum motivo parecem ter sido arrancadas. Sabe aquelas figuras icónicas que a gente estuda na escola? Generais, inventores, rainhas, presidentes. Pensamos que sabemos tudo sobre eles, né? As grandes batalhas, as invenções geniais, os reinados marcantes. Mas e se eu te dissesse que por trás da fachada de gênio ou da pose de estadista existiam pessoas com manias, medos e hábitos tão estranhos que parecem ter saído de um filme de comédia? Você acha que conhece as figuras históricas mais famosas? Prepare-se para se surpreender com esses fatos bizarros. Hoje, vamos desvendar o lado humano e muitas vezes excêntrico de personalidades que moldaram o nosso mundo. Vamos descobrir que o conquistador da Europa tinha medo de gatos pretos, que um dos maiores gênios da ciência tinha uma aversão mortal a meias e que um presidente americano era praticamente uma estrela de luta livre. É a prova de que, não importa o quão importante você seja, todo mundo tem suas esquisitices. Então, se prepara aí na sua cadeira, pega a pipoca, porque a viagem no tempo de hoje vai ser cheia de reviravoltas e curiosidades que você nunca imaginou. A gente vai juntos desconstruir esses mitos e mostrar um lado completamente novo dessas figuras. Tenho certeza de que você não vai mais olhar para um retrato de Napoleão ou uma lâmpada de Edison da mesma forma. Fica comigo até o final, porque a cada capítulo a bizarrice só aumenta e você vai querer saber de todas elas. Vamos começar com um cara que basicamente redesenhou o mapa da Europa, Napoleão Bonaparte. A gente imagina ele como um estrategista militar frio, calculista, que não temia nada nem ninguém, certo? Bom, quase. A verdade é que Napoleão era um poço de superstições. Ele acreditava piamente em presságios e amuletos da sorte. Antes de qualquer batalha importante, ele tinha uma série de rituais que precisavam ser seguidos à risca. Ele consultava videntes, analisava sonhos e tinha um pavor gigantesco de cruzar com um gato preto, acreditando que isso era um sinal de desastre iminente. Imagina só, o homem que enfrentou os maiores exércitos da época, tremendo na base por causa de um bichano. Além disso, ele tinha uma fixação com o número 13, evitando-o a todo custo, e se recusava a começar qualquer empreendimento importante numa sexta-feira. Ele também carregava consigo pequenos talismãs, acreditando que eles o protegiam em campo de batalha. Essa faceta de Napoleão mostra um lado muito mais vulnerável e humano do que os livros costumam retratar. Ele não era apenas um gênio militar, mas também um homem que, em meio à incerteza da guerra, buscava conforto e segurança em crenças e rituais, tentando controlar o incontrolável e garantir que a sorte estivesse sempre ao seu lado, mesmo que isso significasse desviar de um gato. Agora vamos para a Rússia, para o luxuoso palácio de Catarina, a Grande. Ela é conhecida por ter sido uma das líderes mais poderosas e inteligentes de sua época, expandindo o Império Russo e sendo uma grande patrona das artes e da filosofia. Mas entre uma decisão política e outra, Catarina tinha um hobby, digamos, peculiar. Ela era uma colecionadora ávida, mas não de joias ou quadros comuns. A paixão dela era por móveis com formatos exóticos, mais especificamente, móveis que imitavam animais. Sim, você ouviu direito. O palácio dela não era só cheio de ouro e tapeçarias, mas também de uma verdadeira fauna de mobília. Imagine andar pelos corredores e se deparar com uma cadeira em formato de pavão, com a cauda aberta servindo de encosto, ou uma escrivaninha cujas pernas eram esculpidas como as de um leão, pronta para dar um bote. Relatos da época descrevem um ambiente extravagante e quase surreal, onde a imperatriz se divertia com sua coleção de cadeiras elefante, mesas tartaruga e sofás camelo. Essa excentricidade revela um lado de Catarina que ia além da estadista séria. Mostra uma mulher com um senso de humor único
e um amor pelo bizarro que não tinha medo de transformar seu ambiente pessoal em um reflexo de sua personalidade grandiosa e, por que não, um pouco selvagem. Agora, vamos falar de um cérebro que dispensa apresentações: Albert Einstein. O cara que revolucionou a física com a teoria da relatividade, o gênio por trás da equação I igual a mc ao quadrado. A imagem que temos dele é a do cientista com o cabelo bagunçado, sempre imerso em pensamentos complexos sobre o universo. Mas havia um problema bem mais terreno que atormentava a mente de Einstein Meias. Ele simplesmente se recusava a usá-las. E o motivo não era algum tipo de protesto ou excentricidade calculada, era puramente prático e, de certa forma, genial na sua simplicidade. Einstein contava que, desde criança, ele percebeu que o dedão do pé sempre acabava fazendo um buraco na meia. Isso o irritava profundamente. Para ele, era um problema de design, uma falha inaceitável. Então, ele encontrou a solução mais lógica e definitiva para o problema: parar de usar meias de uma vez por todas. Ele simplesmente calçava os sapatos no pé nu e seguia com a vida. Em cartas, ele chegou a se gabar de como se livrou da tirania das meias. É um detalhe hilário que humaniza o gênio, mostrando que, enquanto sua mente desvendava os segredos do cosmos, seus pés buscavam apenas uma solução simples para um incômodo do dia a dia. Quando pensamos em Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, a imagem que vem à mente é a do honesto Abe, aquele estadista alto, magro, de cartola, que liderou o país durante a Guerra Civil e aboliu a escravidão. Um homem de palavras e de grande intelecto. O que pouca gente sabe é que, muito antes de lutar por leis no Congresso, Lincoln lutava, literalmente, em ringues improvisados. Ele era um lutador de wrestling de mão cheia, e não era apenas um hobby, não. Ele era conhecido por sua força física impressionante, resultado do trabalho duro na juventude como lenhador e barqueiro. Com quase 1,95 m de altura, Lincoln era uma figura imponente e, segundo os registros, ele participou de mais de 300 lutas ao longo de sua vida, perdendo apenas uma. Ele ganhou uma reputação lendária em Illinois como um lutador formidável, capaz de arremessar oponentes com facilidade. Uma história famosa conta que ele desafiou uma gangue inteira de valentões após derrotar o líder deles, mostrando uma coragem que ia muito além da arena política. Essa faceta de Lincoln como um atleta de força bruta contrasta de forma fascinante com sua imagem de intelectual, provando que ele era um homem de múltiplos talentos, forte tanto no corpo quanto na mente. Ludwig van Beethoven. O nome por si só já evoca o som de sinfonias poderosas, como a Quinta ou a Nona. Um dos maiores compositores de todos os tempos, um gênio musical que continuou a criar obras-primas mesmo depois de ficar surdo. A gente imagina ele sentado ao piano, com a paixão transbordando em cada nota. Mas o processo criativo dele envolvia um ritual matinal bastante refrescante. Todos os dias, sem falta, Beethoven começava sua rotina de uma maneira bem peculiar. Ele mergulhava a cabeça em uma bacia cheia de água gelada. Ele não fazia isso para acordar ou por alguma questão de higiene excêntrica. Beethoven acreditava firmemente que o choque da água gelada em sua cabeça era um estímulo direto para o cérebro, uma forma de ligar os interruptores da criatividade e da inspiração musical. Para ele, esse ritual era tão essencial quanto o próprio piano. Era a preparação necessária para um dia de composição intensa. É uma imagem cômica e ao mesmo tempo fascinante, o grande mestre da música, com os cabelos escorrendo água fria, preparando a mente para conceber as melodias que emocionariam o mundo por séculos. Talvez o segredo da genialidade estivesse, afinal, em um bom banho gelado na cabeça. Vamos voltar para a realeza,
para a Inglaterra da Rainha Elizabeth I. Uma monarca poderosa que governou por mais de 40 anos e deu nome a uma era. Ela era conhecida por sua inteligência, sua força política e também por sua aparência marcante. Uma pele extremamente branca, quase fantasmagórica, lábios vermelhos e cabelos ruivos. Essa aparência não era natural, era uma construção cuidadosa, um símbolo de nobreza e pureza. O problema é que, para alcançar esse visual, a rainha e as mulheres da corte usavam um cosmético altamente perigoso, conhecido como ceruse veneziano. Essa maquiagem era, basicamente, uma pasta feita de chumbo branco e vinagre. Sim, chumbo. Hoje sabemos que o chumbo é extremamente tóxico e causa envenenamento, levando a danos na pele, perda de cabelo e até problemas neurológicos graves. Elizabeth usava essa mistura tóxica todos os dias, em camadas grossas, para esconder as cicatrizes de varíola que teve na juventude e manter a imagem de perfeição. Com o tempo, a maquiagem corroía sua pele, o que a obrigava a usar camadas ainda mais espessas, criando um ciclo vicioso e mortal. A obsessão da rainha pela aparência pálida era, na verdade, uma lenta sentença de morte, um segredo tóxico por trás da fachada do poder. Para fechar nossa lista de bizarrices, vamos falar do homem que iluminou o mundo, Thomas Edison. O cara tem mais de 1000 patentes em seu nome, incluindo a lâmpada incandescente, o fonógrafo e o projetor de cinema. Com tanta coisa para inventar, você deve pensar que ele não tinha tempo para nada, nem para dormir, certo? E você estaria quase certo. Edison via o sono como uma perda de tempo, uma herança de nossos ancestrais das cavernas que não se encaixava no mundo moderno e produtivo que ele estava ajudando a construir. Ele achava que dormir 8 horas seguidas era um desperdício de vida. Então, o que ele fazia? Ele adotou um padrão de sono conhecido como sono polifásico. Em vez de um longo período de descanso à noite, Edison tirava vários cochilos curtos ao longo do dia e da noite. Ele espalhava sonecas de 20 a 30 minutos a cada poucas horas, totalizando talvez umas 3 a 4 horas de sono por dia. Ele tinha catres e sofás espalhados por todo o seu laboratório em Menlo Park para poder apagar a qualquer momento que sentisse necessidade. Ele acreditava que isso maximizava seu tempo de trabalho e sua produtividade. É uma rotina que deixaria qualquer um de nós exausto, mas para o incansável Thomas Edison era apenas mais uma de suas invenções, uma maneira de hackear o próprio corpo para ter mais tempo para criar. E chegamos ao fim da nossa jornada pelas esquisitices da história. É incrível pensar que por trás das grandes narrativas que aprendemos, existem essas pequenas histórias, esses detalhes tão humanos e bizarros. De Napoleão, com medo de gatos, a Einstein, com ódio de meias, passando por um Lincoln lutador e uma rainha que se envenenava em nome da beleza. Essas curiosidades não diminuem a grandeza dessas figuras, pelo contrário, elas nos aproximam delas. Mostram que génios, líderes e imperadores também tinham suas manias, seus medos e suas soluções criativas para problemas cotidianos, por mais estranhas que pareçam. A história, no fim das contas, é feita por pessoas. Pessoas complexas, cheias de contradições e, como vimos hoje, com hábitos bem peculiares. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu ao descobrir esses segredos. É um lembrete de que sempre há mais para aprender. Sempre há uma camada a mais para desvendar, mesmo nos assuntos que a gente acha que já domina. E o lado B da história é muitas vezes o mais interessante de todos. E aí, qual desses fatos você achou mais bizarro? O sono picado de Edison? A coleção de móveis de Catarina? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui em baixo e vamos continuar essa conversa. E claro, se você curtiu esse mergulho nas bizarrices históricas, não esquece de deixar aquele like caprichado, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos,
porque tem muita curiosidade vindo por aí. Valeu, pessoal, e até a